Ética e razão. Engrenagens, ferramentas, instrumentos, relações entre as partes, produção do pensamento. Na imagem, consegue-se perceber que o corpo é uma máquina, e essa máquina só consegue ser conduzida por meio da ética e da razão. A ética fala e reflete sobre o bem comum, e a razão é quando você tem a autoridade de julgar, pois você sabe que você está certo sobre aquilo, e você pode dar a sua opinião, já que você está correto. A definição de bem e mal. Segundo o pensamento de Spinoza, nem todas as pessoas são livres. Na verdade, a liberdade existe para todos, mas alguns optam por não a usufruir. O ser verdadeiramente livre é aquele que escolhe viver segundo o bem e sempre evita o mal. O bem é algo útil ao ser humano e o mal totalmente inútil. Afirmava ele que o mal impede o ser humano de exercer sua natureza livre. Existem virtudes que favorecem a liberdade do ser humano, assim como atitudes que os tornam escravos dos desejos. O ser humano deve, então, buscar ser uma pessoa virtuosa, pois a virtude é aquilo que faz com que a natureza do ser humano seja conservada. A virtude possibilita que o homem seja autopreservado. O homem virtuoso é aquele que age com base nas regras da razão e não se deixa levar pelas afeições. Bento Spinoza. O filósofo Bento Spinoza é um dos fundadores do pensamento moderno, juntamente com René Descartes. Dentre os temas discutidos por ele estão a questão do conhecimento, as reflexões sobre Deus e o mundo, e especialmente a ética. Assim como Descartes, Spinoza também refletiu sobre as paixões. Defendeu que o ser humano não tem controle sobre as paixões, porque elas são como forças da natureza. Cada uma das paixões conduz a outra paixão, tornando esse ciclo permanente na vida do ser humano, criando uma falsa ideia de liberdade, pois o ser humano conhece as paixões, sabe o que elas lhe causam, mas não sabe qual é a causa da paixão em si. Dessa forma, existe um mistério sobre as causas das ações que são determinadas ao ser humano. Um conceito importante na filosofia de Spinoza é o conatos. Segundo ele, o conatos é um esforço de autopreservação que existe no ser humano. Dentre todos os animais, apenas o ser humano possui consciência desse esforço. Conatos. Desejo e apetite. Quando o conatos se refere à mente e ao corpo ao mesmo tempo. O apetite assegura a consciência que o homem possui sobre si mesmo. O apetite se refere às necessidades primárias do ser humano, como dormir, comer, conviver e desejar. Vontade tem origem na própria consciência e está relacionado apenas à mente. Segundo ele, essa vontade não é livre, pois a mente é determinada a querer isto ou aquilo. Uma moral temporária. Descartes sempre pensava como resolver situações em que você está incomodado com algo. Porém, você ainda não tem solução para este problema. Segundo ele, toda vez em que uma situação a que estamos acostumados não serve mais, surge uma necessidade para a qual ainda não há solução. Porém, enquanto as definições e soluções são buscadas, enquanto a dúvida impera, o mundo continua rotativo e a vida continua a acontecer. Descartes se perguntava o que fazer quando não se decidem as coisas de uma forma definitiva. A esta pergunta, ele ofereceu uma resposta a qual chamou de moral provisória. Moral provisória. Primeira regra: obedecer às leis e aos costumes do país. Segunda regra:
ser firme e resoluto nas ações e decisões. Terceira regra: tentar vencer a si mesmo em vez de querer mudar o mundo. O que significa? Seguir cegamente as regras do seu país, sem questionar. Quando tomar uma decisão, ir até o fim com ela, não tentar encontrar caminhos diversos. É mais fácil tentar mudar a si mesmo do que querer mudar o mundo. Nossos desejos estão sobre nosso poder. René Descartes, filósofo moderno. René Descartes é considerado o fundador da modernidade. Sua filosofia tinha o objetivo principal encontrar as bases seguras para o conhecimento. Porém, Descartes também apresentou ideias importantes a respeito da natureza humana e da ética. Uma de suas obras foi As Paixões. Descartes elaborou uma descrição sobre as paixões, afirmando que existem 6 paixões originárias: admiração, amor, ódio, desejo, alegria e tristeza. Segundo ele, as paixões são as reações da alma ao que é prejudicial ou benéfico à pessoa. Um fragmento da obra As Paixões da Alma, o filósofo as define. Depois de haver considerado no que as paixões da alma diferem de todos os seus outros pensamentos, parece-me que podemos, em geral, defini-las por percepções, ou sentimentos, ou emoções da alma, que referimos particularmente a ela, e que são causadas, mantidas e fortalecidas por algum movimento dos espíritos.